Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. É sempre uma alegria receber você e trocar algumas ideias. Eu sou a professora Anabela Barbosa e juntos estamos na jornada da metodologia científica em busca do conhecimento aqui no curso de pós-graduação Lato Sensu MBA em Gestão de Instituições Públicas. Nesse episódio, a gente vai discutir pesquisa, aplicação de pesquisa, resultados, gestão estratégica, quebra de paradigma, tudo isso. Então vem, acompanha comigo a nossa proposta que a gente tem convidado especial. Vamos lá? Então, a gente tem aí hoje em debate a pesquisa e a ciência como instrumentos de ação da gestão estratégica. Ó, vai ter um papo de meninas aqui, hein? Mas os meninos não precisam ficar com ciúme, porque a temática abrange todos, abrange a sociedade. E investigação científica, gestão pública, para quê? Como que essas coisas se articulam, hein? E a nossa convidada especial é ela, Cirleia Carla Sarmento Santos Soares. Olha, só o nome já dá um impacto, né? Ela é mestre em administração pela Universidade Federal de Rondônia, bacharel em ciências contábeis pela Unir também e acumulou mais de 10 anos de serviço público em experiências de fiscalização de tributos estaduais, auditoria, controle externo e interno e está aí exercendo o cargo de auditora fiscal no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Então, sim, é ela, Cirleia, seja bem-vinda, um prazer enorme receber você aqui nos nossos estúdios do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Anabela, é um prazer estar aqui com vocês e debater um pouquinho sobre como a ciência pode impactar na gestão pública. Bom, e a gente começa assim, mas a gente começa querendo conhecer você. O que você faz de tão importante, que transforma aí a realidade da gestão pública. A gente já apresentou um pouquinho da sua história, mas a gente quer saber da sua experiência, das transformações que estão ocorrendo aí, motivadas por você. Isso mesmo, Anabela. Bom, a gente estava até conversando um pouquinho antes da aula, né? E faz um tempinho que eu não atualizo meu currículo. Eu já estou com 20 anos de serviço público, tenho uma grande história e muitas experiências aí para contar. E há 7 anos eu estou no Tribunal de Contas. Na verdade, eu sou auditora fiscal do Estado, da Secretaria de Finanças, e estou no Tribunal de Contas desde 2015. Então, lá se vão 7 anos. Eu comecei o trabalho lá no Tribunal de Contas, na verdade, em 2009. Fui auditora de controle externo. Aí passei no concurso da Cefim. Gostava muito de estudar para concurso. Gosto de estudar ainda, mas agora com outras intenções de aprendizado. E eu fui para lá, para o Tribunal de Contas, para trabalhar em auditorias relacionadas ao controle externo da Receita, né? Então, a gente fez uma grande auditoria em 2015 e 2016, voltada para identificar alguns gargalos dentro do órgão arrecadatório e sugerir algumas mudanças positivas. E esse trabalho foi bem interessante. Finalizado esse trabalho, a gente teve grandes impactos na Secretaria de Finanças e a gente vê a arrecadação do Estado muito bem, né? Bem alavancada. E hoje eu estou realizando um trabalho voltado para o desenvolvimento econômico sustentável do Estado. Bom, uma das intenções, né, da gestão pública é justamente aumentar a arrecadação para dar um retorno à sociedade dessa arrecadação, né? Então, se aumenta a arrecadação para devolver em serviços para a população, no sentido de democratizar o acesso aos direitos e às garantias fundamentais, como educação, saúde, meio ambiente, alimentação. E como que você desenvolveu isso? Como que aconteceu essa jornada, né, desse trabalho de... não seria apropriação, mas no sentido de transformação,
né? Porque o conhecimento, a ciência transforma. Então, como que aconteceu essa jornada de transformação, nesse aumento de arrecadação, para essa tendência que é uma das orientações, um dos objetivos mundiais, que é né, a gestão sustentável? Isso mesmo. Falando um pouquinho sobre o trabalho que a gente realizou na Secretaria de Finanças, um dos motivos que os gestores alegam para não investir em melhorias, né, para a sociedade, sejam elas em educação, saúde, segurança e muitas outras políticas públicas, é a falta de dinheiro. Né? Então, a gente buscou olhar para a estrutura do Estado no sentido arrecadatório, né? Identificar essas possibilidades de melhoria e orientar o gestor. É uma atuação até inovadora do órgão de controle, no sentido de fazer fiscalizações para orientar o gestor e buscar melhorias necessárias. Né? Agora, o que fazer depois disso? Né? A gente precisa saber que aquele dinheiro, como sociedade, né, ele vai ser bem gerido. Então, não adianta o gestor sempre alegar a falta de recursos e, quando ele tem dinheiro em caixa, não saber o que fazer com esse dinheiro, né? Então, a gente buscou identificar essas possibilidades de melhoria sempre através de dados, através de evidências. Então, nós aplicamos várias técnicas de auditoria, né, que buscam trazer à tona essas fragilidades, né, como questionários, como entrevistas, como dados de bases públicas, né, para a gente montar gráficos, fazer correlações e, através disso, ter uma leitura apropriada da realidade. Que só assim, só tendo essa leitura apropriada através de dados, através de evidências, a gente consegue dar um direcionamento assertivo. E é aí que a gente começa a ver afinidade com a pesquisa científica, né? Porque quando você tem um rigor metodológico que faz com que esses dados te possibilitem uma análise e uma conexão desses dados para uma evidência lógica e que, a partir dessas evidências, você direcione ações necessárias, né, a gente vê uma convergência muito grande entre a pesquisa científica e as necessidades públicas para a gente poder propor melhorias nas políticas públicas. Bom, mas realmente, então, é uma quebra de paradigma, é uma transformação, essa adoção da pesquisa científica como início do processo para subsidiar a leitura da realidade e também para subsidiar a ação do gestor com fulcro no objetivo institucional. Então, essa transformação, para mim, é uma inovação, na verdade, né? Porque a gente tem aí o costume de observar as instituições agindo nem sempre a partir de dados, a partir da pesquisa, a partir de ouvir a realidade e, às vezes, motivados até por interesses pessoais, né? Considerando a administração pública como uma instituição voltada para a sociedade. Então, nos detalhe aí essa transformação, essa inovação de utilizar a pesquisa como cerne para a transformação da gestão pública, para torná-la mais estratégica e, ao mesmo tempo, a atuação inovadora do tribunal nesse sentido, de orientar a partir de dados, a partir de evidências, e isso a gente só consegue, de fato, pela pesquisa, não é verdade, Sim, Cirlei? isso mesmo. A gente, buscando o histórico de atuação dos órgãos de controle, de uma maneira geral, a gente vê uma necessidade muito grande do jurisdicionado, que é como a gente chama aqueles órgãos e instituições que são submetidas à fiscalização pelos tribunais de contas, de conseguir compreender o que precisa ser feito. E eles acabam, no afã de querer fazer, atropelando a necessidade de entender o que tem que ser feito, né? Então, nós buscamos uma forma não só pautada nas atribuições constitucionais dos tribunais de contas para agir, mas também na necessidade de ser pedagógico para orientar o gestor ao que ele tem que fazer. Então, a gente busca, através desses dados, orientar passo a passo o que o gestor deve fazer no sentido de ação estratégica dentro do órgão para contemplar a necessidade que foi identificada de melhoria dentro do serviço público. E aí essa necessidade identificada, ela acontece por meio da pesquisa científica com um percurso metodológico definido para que você tenha os dados ou a busca em plataformas, né, de evidências e de dados que possam aí orientar essa atuação tanto quanto ao gestor, quanto ao tribunal,
essa proposta vem das duas pontas, digamos assim? A necessidade da gente trabalhar com dados, ela surge a partir do momento em que você também torna necessário suportar os seus dados de informações para que ele não seja refutado lá na frente, para que aquela decisão não fique fragilizada. Então, a necessidade da gente trabalhar com dados surge aí. A partir desse trabalho, que foi uma auditoria operacional na Secretaria de Finanças, a gente está remodelando a atuação dos órgãos de controle, principalmente do Tribunal de Contas aqui de Rondônia, ao propor uma nova metodologia para a gente atuar num eixo estratégico de desenvolvimento regional sustentável. O Tribunal de Contas tem um planejamento estratégico, assim como todos os órgãos do Poder Executivo, de todos os poderes, onde contempla algumas prioridades, né? No último planejamento estratégico foi priorizado o eixo de desenvolvimento regional sustentável. A partir dessa contemplação, a gente está propondo uma atuação, né, do órgão de controle. E ao modelar essa proposta, a gente identificou a necessidade de trazer para perto dos órgãos de controle os institutos de pesquisa, né? Por quê? Porque o rigor metodológico dos estudos, além de nos dar um embasamento em relação ao rito que foi seguido para aquela pesquisa e subsidiar, dar mais força para o que o pesquisador está desenvolvendo, ela também dá suporte para que a gente consiga remodelar a atuação do órgão de controle. Então, nesse sentido, a gente está desenvolvendo várias parcerias, né? E ao ingressar nesse tema desenvolvimento econômico sustentável, a gente viu que é um mundo muito grande, né? E a gente tem a ideia de dotar o Estado de mecanismos para o seu desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo em que ele adota políticas de preservação ambiental. É um grande desafio, né? E ao entrar nessa seara, a gente identificou vários estudos acadêmicos que, infelizmente, não são aproveitados dentro do poder público, né? São pesquisas e estudos muito ricos, né, que trazem essa base de dados que a gente conversou, que nos dão força para suportar as nossas decisões e os nossos direcionamentos para os gestores, né, e ao mesmo tempo elas têm essa base que fortalece a motivação do ato público. Exatamente. Né? A gente fala aí justamente, agora eu resgato Pedro Demo, né, que vai falar da autoridade do argumento, e a autoridade do argumento vai ser justamente isso. Você ter força científica e aquela motivação dos atos administrativos que já, né, Eli Lopes Meireles e tantos outros administrativistas tratam, ela não vai ser motivada só pelo achismo. Ela vai ser motivada com base em dados científicos, em pesquisas realizadas de que aquela população, aquela região, aquela necessidade, aquela comunidade necessita de tal atuação, ou, por exemplo, uma comunidade ribeirinha, ou ao desenvolvimento da agroecologia, ou até mesmo o turismo, né, que a nossa região aqui em Rondônia, embora a gente fale para todo o Brasil, e assim como todas as demais regiões, tem as suas especificidades, tem até o zoneamento socioeconômico regional, trabalhar nesse sentido da sustentabilidade e como isso pode ser articulado com ciência. Então, a ciência, ela trabalha no sentido de produzir esses dados, de investigar essa realidade e dar essas informações, não é só informações, na verdade é conhecimento. Conhecimento respaldado pela pesquisa, pelo método, pela ciência e que aí então o gestor passa a utilizar para fortalecer o seu argumento nas decisões da gestão. E é nesse sentido que o tribunal está trabalhando, né, Cirleia? Exatamente. A gente identifica uma diversidade de dados e bases de dados, né, que isoladamente elas não dizem muita coisa, mas a partir do momento em que você faz uma convergência desses dados, você passa a inteligi-los e criar uma informação. E a partir dessa informação, a possibilidade de tomada de decisões estratégicas, né? Então, mais assertivas. Exatamente. E aí até atende o princípio constitucional da eficiência, né? Portanto, mais eficiente, mas também sustentável em primeiro lugar. Perfeito. E a gente identifica uma grande dificuldade dos órgãos em fazer essa inteligência, né?
né? Então, a partir do momento em que a ciência entra, né, através das pesquisas, fazendo essa convergência de várias bases de dados, de vários posicionamentos diferentes e nos dá direcionamento, a gente precisa nos valer dessas pesquisas, dos resultados dessas pesquisas para auxiliar a gente a tomar decisão dentro da gestão pública, né? Então, está sendo um momento de construção muito rico e a gente percebe que é essencial para a gente formular análise de políticas públicas de maneira mais assertiva. Então, as políticas públicas têm total relação com a pesquisa científica. E a pesquisa científica gera o conhecimento, esse conhecimento orienta a articulação do gestor entre o que a gestão tem o dever de fazer e aquilo que está mais casado com a realidade daquela região, daquele órgão, daquela instituição. Então, parece que a inovação vai ficar, né? E vai transformar aí a gestão pública. Sem dúvida, professora, essa é a nossa vontade e esse é o movimento que a gente está adotando, né? De trazer essas pesquisas para perto da gestão pública para que a gente conheça as reais necessidades, né? Muitas vezes a gente acaba se deparando com essas realidades, com ações isoladas e infundadas, né? Para querer fazer o melhor. Muitas vezes o gestor ele não age na má fé, mas ele age sem embasamento, né? Sem saber se o que ele está fazendo é o que precisa ser feito. Então, utilizar a pesquisa científica para a tomada de decisão, no meu entendimento particular, com esses anos que eu tenho de serviço público, é essencial. E a gente está iniciando esse movimento, a gente espera que tenha vindo para ficar mesmo. A gente procura, dentro das nossas rodas de discussão, ter essa multiplicidade de visões em relação ao mesmo objeto, né? A tentar trazer esse rigor metodológico para dentro da gestão pública, no sentido de fazer os questionamentos, no sentido de se pautar em planejamento, né, no sentido de ter um rigor. E eu acredito que a sua atuação e a atuação do tribunal nesse sentido, como você falou que agora, né, numa ação até mais pedagógica, mais orientativa, mais de orientação, quase com orientação de TCC, vai trabalhar, né, acreditamos que vai trabalhar justamente nisso, em orientar o órgão público a observar. Então, na medida que você vai lá, você fiscaliza no sentido de orientar, olha, cadê o argumento científico que está embasando, ou que vai embasar essa ação pública, essa obra, essa política pública. Acredito que está funcionando nesse sentido. Está funcionando e vem sendo utilizado em vários estudos, em várias auditorias já realizadas pelos tribunais de contas estaduais e pelo próprio TCU, né, ao formular indicadores para aferir a eficiência da atuação dos gestores, do próprio serviço público, identificar a necessidade de melhoria, que é o que vai embasar as propostas de encaminhamento que a equipe técnica geralmente faz para os conselheiros. Bom, e aí então a gente também tem uma nova quebra de paradigma, a equipe técnica atuar por meio de pesquisa. Então, ela não só vai ter a oportunidade, né, ou tem a oportunidade agora com essa orientação dos tribunais de se orientar pelas pesquisas científicas das academias, como também desenvolver as suas, né, a estrutura de pesquisa científica na própria instituição, né, organizar processos para que a própria instituição articule, talvez, com o centro de pesquisa, esses processos para corroborar a prática administrativa e a gestão estratégica. Sim, isso vem sendo feito já através da motivação à equipe técnica para que façam-se um processo de educação continuada, através de pós-graduações, mestrado. Então, já é uma maneira de incentivar o corpo técnico a buscar esses aperfeiçoamentos profissionais e estimulá-los a produzir cientificamente artigos e trabalhos, né, na sua área de atuação e que vão auxiliar a aprimorar, inclusive, a sua própria visão em relação ao que você faz rotineiramente, né? Então, é bem positivo esse movimento. E aí você vê uma transformação na forma como o órgão jurisdicionado atua e na forma como próprios órgãos fiscalizadores atuam, no sentido mais orientativo e de menos penalização. A fiscalização ela trabalha até mais articulada com essa relação de pesquisa
e argumento científico, e engajamento social, engajamento para socioeconômico e sustentável, ecológico ao mesmo tempo. Na verdade, é uma quebra de paradigma. Né, que a gente vai ver, a gente já vê alguns resultados e a gente parabeniza vocês por isso, mas a gente vai ver mais frutos aí ao longo, né, desse processo de orientação que está transformando. Sem dúvida, professora. A gente viu a necessidade de conhecer sobre o objeto que a gente está entrando, né? Não adianta a gente fiscalizar por fiscalizar, porque a atribuição constitucional do tribunal é essa, né? A gente precisa entender o funcionamento daquele objeto auditado. E uma forma de você entender é buscar esses elementos, né? Seja através do diálogo com especialistas, seja através de pesquisas científicas já realizadas, para nos municiar de elementos de compreensão de todo esse contexto e a partir daí a gente ter uma segurança em relação ao que a gente vai direcionar, que elementos a gente deve utilizar de análise, né? Não só para que o nosso trabalho seja revestido de robustez e segurança para o que a gente vai propor para o jurisdicionado, mas também para saber que a repercussão desse trabalho ela tem esse cunho também pedagógico, né, para a sociedade de uma forma geral. Então, a gente precisa fortalecer esses trabalhos de controle com os dados, né, com as informações, para dar segurança aos trabalhos do corpo técnico, menos margem de políticas dentro dessas decisões. Então, quando você robustece seus posicionamentos com dados e evidências, você deixa ele mais forte e você deixa ele menos propício lá na frente a ser refutado por uma decisão política. Então, a gente percebe que é essencial trazer a ciência para o bojo dos trabalhos de controle, para a gente robustecer essas decisões, torná-las menos frágeis, menos suscetíveis a interferências políticas, né? E fazer com que a necessidade social, com o interesse coletivo, seja atendido lá na frente. Bom, e esse é o objetivo da ciência, né? Esse é o objetivo da investigação acadêmica. Você... vou usar aí as palavras da Cirleia, né? Robustez, fica até bonito, né? Você trabalhar com essas terminologias. Né? Você garantir robustez à sua ação técnica de gestão e não a ação política que nós estamos falando aqui, não é a ação política de articulação, que a gente sabe que o órgão tem essa função, né? Os órgãos públicos têm essa função, mas a influência das decisões personalísticas, das decisões do achismo, das decisões das decisões que não são orientadas pela necessidade, pela realidade e pelo dever institucional, que é alcançar a sociedade, voltar para a sociedade. E a gente até lembra aí design thinking, né, que é colocar o ser humano no centro do processo. Ou seja, você coloca o ser humano a partir do momento que você observa os dados daquela realidade, a partir dos momentos que você capta essas informações para que você possa capilarizar o trabalho do órgão, da instituição, do gestor público em atender às necessidades que são necessidades de fato provadas pela ciência, pela investigação, pelo teste, pelo rigor metodológico que a investigação científica confere. Bom, Cirleia, eu adorei nossa conversa, nosso bate-papo de meninas aqui. Foi uma felicidade receber você nos estúdios do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Seja sempre nossa convidada. E aí, as suas palavras, suas considerações finais aos nossos acadêmicos e toda a nossa sociedade que acompanha o Instituto. Obrigada, Anabela, pelo convite. Estou sempre à disposição. Gostei muito do nosso bate-papo. A quem está nos assistindo, muito obrigada também pela sua atenção. A gente estava conversando um pouquinho antes disso, que esse movimento todo de discutir, de trocar conhecimento, trocar informação é o que constrói o conhecimento. A gente está iniciando esse processo de mudança, a gente espera que toda essa quebra de paradigmas, né, ela aconteça, né, daqui a um tempo, e essa é a verdadeira influência, é aquela que faz a gente querer ser melhor e não querer ter o melhor. Parabéns pelo trabalho, sucesso para vocês. Sucesso para todos, até mais, bonanças!
Educação à distância, mudando realidades.